TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá amigos, bem-vindos ao Expressão Musical. No programa de hoje temos a honra de receber Pedro Camargo Mariano. Ele passa por Fortaleza em uma turnê especial, onde se apresenta em conjunto, além de sua banda, com uma orquestra, né, um projeto que ele já vinha batalhando desde quando ele passou por Fortaleza aqui no primeiro semestre e agora está concretizando, voltando à capital cearense com esse belo espetáculo. Pedro, é um prazer tê-lo aqui no Expressão Musical. Imagina, eu que agradeço o convite, obrigado. Pedro, o que te motivou a fazer esse espetáculo em si, né, se reunir com a tua banda e uma orquestra, logo depois dessa turnê do 8, que foi uma turnê bastante elogiada, que deu um retorno muito bom de público e de crítica? Olha, a ideia é antiga, a vontade, o desejo é antigo, mas acho que como todo sonho, para ele se tornar um objetivo e uma realidade, você precisa convergir uma série de energias e arrumar um bando de maluco que queira ir com você nessa empreitada. Então leva realmente tempo, levou muito tempo para eu amadurecer essa ideia, conseguir encaixar o projeto dentro de uma lei de incentivo, conseguir a aprovação, conseguir o orçamento, enfim, tudo isso levou muito tempo, o que por um lado foi muito bom, né, porque dá tempo de maturar tudo, e aí inclusive como você falou, quando a gente esteve aqui no primeiro semestre fazendo a turnê do 8, já estava praticamente encaminhado esse projeto, a gente já estava com praticamente tudo engatilhado, faltava efetivamente começar a fazê-lo. E aí assim que eu voltei para São Paulo, a gente começou a trabalhar nisso, levamos aí coisa de 1, 2 meses entre a regimentação, escolher as cidades e tudo mais. E esse projeto esse sonho surgiu, ele começou a tomar forma na minha cabeça desde muito cedo, porque eu sempre, em casa eu sempre ouvi muita música de todos os segmentos. Mas meu pai não é um cara que compra disco, meu pai não é um cara que bota CD para ouvir, ele é um cara diferente, ele não ouve música com essa frequência que a minha geração ouve e tudo mais. Mas aos finais de semana, quando ele resolvia ouvir música, ele sempre colocava, me lembro muito disso, antes do almoço, quando estava preparando o almoço, ele punha sempre um Frank Sinatra, uma Ella Fitzgerald, e aí falava dos arranjadores, Nelson Riddle, Tommy Dorsey, e falava das big bands, do Count Basie, do Duke Ellington, e a gente ficava conversando sobre isso, muito mais como uma reciclagem de ideias, muito mais como uma forma de exorcizar, de extravasar os pensamentos e tudo mais. É uma transformação, né? Exato, eu aproveitava para estudar, né? Eu aproveitava para ficar ouvindo e ter essa oportunidade de ver ele falando sobre os arranjadores, os componentes da orquestra, daquelas big bands, né? O papel de cada instrumento. Quando eu ouvia alguma coisa, eu falava, pô, esse som aí tá vindo da onde? Isso aí é o instrumento tal, esse é o instrumento tal, ele tem um papel de fazer isso, fazer aquilo, ó, agora ele não está solando, ele está no naipe. E a gente ficava conversando sobre isso e ele sempre salientando o papel do intérprete, do crooner, o cara que estava ali na frente. Eu sempre me encantei muito por isso. E para mim, na minha cabeça, eu tinha que... Um cantor que se preste, um cantor que queira ser chamado realmente, dignamente de cantor, como profissão, o cara é um grande cantor, ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Ele tem que ser afinado, ele tem que ser um bom intérprete, ele tem que ter um bom repertório e ele tem que ter feito, pelo menos uma vez na vida, um piano e voz. Você já fez? E uma orquestra. Então, eu fiz o piano e voz com meu pai. E cantar com uma orquestra pode ser... Você tem diversas formas de montar essa orquestra. Você pode fazer com uma orquestra erudita completa, que é um tipo de som. Você pode fazer com uma big band, que é outro tipo de som. Você pode tentar fazer uma mescla dos dois, que é uma outra informação. Né? Essas cores, essa paleta de cores, você que decide qual que você quer usar. E a formação que eu achei mais interessante, que pudesse fazer essa junção de cores e que o meu público entenderia e que seria um
que agregaria bastante valor, é justamente essa formação que a gente vai fazer aqui, que a gente escolheu para o projeto, que é uma sessão de cordas com 12 integrantes e uma sessão de metais com 6 integrantes. Nisso você consegue ter uma gama de cor muito perto do ideal para exemplificar esse sonho que tinha na minha cabeça. Aliado a isso, o meu quarteto, que já me acompanha faz tempo, que vai garantir a sonoridade do Pedro Mariano dentro dessa história toda aí, e o maestro, e 5 arranjadores que a gente trabalhou. Eu escolhi 5 arranjadores, a grande maioria dos arranjos é do Otávio de Moraes, que é o maestro, são 7 arranjos. 5 arranjos, 4 arranjos fez o Armando Ferrante Júnior, um maestro de longa data, um grande arranjador, trabalhou com os grandes nomes da música brasileira desde os anos 80, e um grande amigo também. Conrado Góes, que é o guitarrista da minha banda, e também um grande arranjador, fez 2 arranjos. Marcelo Elias, que é o pianista da minha banda, que também fez 3 arranjos. Então, o fato deles estarem próximos de mim, de serem pessoas que trabalham comigo já há muito tempo, facilita muito o processo de criação também. E um arranjo feito pelo Edu Martins, um contrabaixista paulistano, radicado hoje em Porto Alegre, que é um craque e um cara que eu já fiz muitos projetos com ele, tinha vontade de retribuir com a presença dele. E você fez questão de os músicos que vão executar esses arranjos contigo no palco ser das cidades onde a turnê está passando, né? Como está sendo essa interação, essa comunhão? A outra turnê já passou por Recife, está aqui por Fortaleza, e aí tu fala também quais são as próximas cidades por onde ele vai passar. Olha, esse intercâmbio de informações tem sido, acho que é o grande ponto da tour, porque você tem a oportunidade de enxergar, primeiro, o material humano, né, o potencial local. Aqui em Fortaleza, por exemplo, os músicos são da Eliezer de Carvalho e são, assim, nível AAA, assim, é um negócio impressionante. Fiquei muito impressionado com a qualidade dos músicos que foram selecionados para estar com a gente. Fiquei muito impressionado mesmo. Fiquei muito feliz de ver isso, muito orgulhoso de ver um negócio desse. E eles trazem um sabor diferente, né? Em cada praça que você chega, por mais que estejamos tocando os mesmos arranjos, por mais que estejamos de frente para um papel que já está tudo escrito ali como ele tem que tocar, vem um sabor diferente. As trocas de informação ao longo dos ensaios, ao longo dos shows, trazem uma atmosfera completamente nova para a gente e muito gratificante. Eu viajo com o primeiro trompete e o primeiro violino da orquestra com a gente para ver uma garantia de que são pessoas que já estão acostumadas com o arranjo e catalisam, né? Deixam o processo de interação com a orquestra menor, mais curto. Esse tempo de maturação do arranjo fica mais curto, por eles já conhecerem as dinâmicas, todas eles ajudam, auxiliam o maestro para fazer com que a coisa flua. E aí daqui de Fortaleza nós vamos para São Paulo, dia 12 de outubro a gente vai fazer lá, inclusive a gravação do CD e DVD, que vai ser lançado o ano que vem. Depois a gente faz Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, essas 4 mais as 3 já são 7. E Pedro, depois de 8 discos gravados e inúmeros repertórios trabalhados, como escolher aqueles que vão entrar num projeto como esse? Olha, eu diria para você que essa seleção acho que foi uma das mais difíceis que eu já tive que fazer. Porque, primeiro que quando você tem a oportunidade de estar com uma orquestra, um time desse para tocar com você, você fica com vontade de tocar tudo. Você quer ver tudo naquele som, né? Então, você se sente meio aquele pai que tem que escolher que filho que vai levar para o parque e você só tem um lugar no carro, entendeu? Quem que vai merecer fazer esse passeio, né? Isso é uma coisa. É difícil, é muito complicado, eu fiquei tenso em vários momentos porque eu queria ouvir algumas coisas, mas eu tinha que trazer material novo, porque eu sempre me obrigo em projetos como esse, sempre trazer uma música nova, um material novo. Eu queria regravar coisas que ecoam na minha cabeça desde sempre, que quando você tem uma oportunidade dessa, você quer poder executar essas músicas que um projeto desse permite, e achar essas músicas novas que falem essa linguagem. Então foi muito difícil, foi realmente muito difícil fazer esse repertório. Ele, pela urgência do projeto, que a partir do momento que foi aprovado, e as aí você
você não tem mais tempo de ficar pensando, você tem que correr e fazer. O que é bom, porque aí você objetiva, você organiza as ideias e vai para cima. Então, pela urgência da realização do projeto, eu tive que ter as minhas convicções aguçadas, né? Eu tive que correr muito com isso e me deixou muito nervoso, mas foi bom por outro lado porque eu exercitei esse lado. Mas eu estou muito feliz com o repertório, a verdade é essa, estou muito feliz. Depois de ter feito o primeiro show, ter cantado, eu acho que a escolha foi muito equilibrada, deu tudo muito certo. Queria só que tu desse um depoimento com relação ao show de Recife. Eu vi um vídeo de um fã que estava lá na hora de Sangrando, realmente foi muito emocionante, né? Essa música te toca. Ah, sem dúvida, acho que não só a minha, acho que qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha sangue correndo na veia vai se emocionar com essa música. A música em si, ela já é muito bonita. E aí eu tinha uma certa reticência quanto a cantá-la por não ter total certeza de que eu faria um grande papel por ser a música importante e forte como ela é, né? Eu acho que existem algumas canções que toda vez que você se dispõe a mexer nela, você tem que ter muito cuidado, muito respeito. E isso me distanciava um pouco dela. Eu tinha medo de mexer com ela e não atingir esse grau de intensidade que ela exigia. Mas o arranjo me ajudou muito. Depois que eu decidi por gravá-la, e aí o Conrado Góes fez o arranjo, quando ele me mostrou o arranjo, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, a gente brinca muito, falei assim, agora vai decolar, isso aqui vai decolar. E aí aí passam muitos filmes na cabeça, quando você está cantando, você começa a ver aquelas imagens, a letra e tudo mais, você entra naquele personagem, é difícil segurar a onda. O Expressão Musical volta já. Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. Estamos de volta com a Expressão Musical, recebendo Pedro Camargo Mariano. Agora, Pedro, fala um pouco da tua formação como músico. Teu primeiro disco foi em 95. Como nasceu em ti? Realmente, você falou que já vem de uma família, né? Filho de César Camargo Mariano e Elis Regina. Já a sua família, você já nasceu em meio a muita música. Mas quando bateu em ti aquele desejo, não, é isso que eu quero para minha vida. Como nasceu isso? Muito cedo, muito cedo, muito cedo. Inclusive, eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam como é que você sabe que a pessoa tem que seguir a carreira musical, carreira artística. Eu falo isso acontece muito cedo. E para mim, a primeira vez que eu subi ao palco foi com 12 anos e eu já lembro que eu já tinha na cabeça que eu ia fazer isso. O cantar foi um pouco mais demorado para eu me decidir. Eu que, por um momento, por ascendência do meu pai, do meu irmão, que são músicos, eu queria ser músico da mesma forma que eles. Mas o canto, não sei se justamente por estar aqui no cotidiano, as pessoas, todo mundo canta, né? Todo mundo vai lavar uma louça, canta, vai passear na rua, canta, vai no chuveiro, canta, todo mundo canta. Então talvez por isso demore um pouco mais para você descobrir que isso que você está fazendo ali como uma forma de distração, aquilo é realmente uma expressão artística aguçada e que você tem que trabalhar. Você depende de terceiros, né? E aí meu irmão fez muita pressão, falando para o meu pai que eu devia cantar e não sei o quê. Meu pai deixa rolar, deixa o cara escolher. E aí, quando eu subi ao palco com 12 anos, cantando, a primeira vez num festival de colégio lá em São Paulo, aí caiu a ficha, aí nunca mais passou outra coisa pela minha cabeça. Aí era uma questão de tempo até eu adquirir a bagagem para botar a cara na janela, né? Com 14 anos eu já gravava jingles, fiz até os 18. E já a partir dos 16, 17 eu já tinha banda, já concorria em festivais, sempre como band leader e tudo mais. E aí depois com 18 anos, eu abandonei a ideia de ter uma banda e comecei a investir na minha carreira como artista solo. E aí em 95 a gente apareceu
para o mundo, né, tocando, fazendo uma homenagem à minha mãe, quando dos 50 anos de vida que ela faria em vida. E aí começou tudo. Lancei um disco com meu irmão em 96, lancei o meu em 97. Aí já em 2000 já estava fazendo o Voz no Ouvido, que foi o disco que mudou minha carreira e tudo mais, e aí foi seguindo. Então a decisão em si, ela veio muito cedo. Na verdade, eu não me lembro de ter pensado em fazer outra coisa. E em relação à escolha, por exemplo, desses registros, são 8 registros e eles estão bem diversificados, né? Entre tributo, entre voz e piano. Como se dá essa decisão? É natural? É bem natural? É vontade. Eu acho assim, tudo que você faz na música, o primeiro impulso, você tem que respeitar muito ele. A primeira ideia, o primeiro insight que você teve, você tem que respeitar muito isso, porque ele é autêntico. Então, obviamente, depois que você decide, você tem esse insight, que essa ideia surge na sua cabeça, você tem que... O segundo passo é ponderar se é o momento certo para fazer isso, se você está preparado para fazer isso, se existem condições de você executar esse trabalho de forma adequada. Mas o primeiro, ele é autêntico e ele vem de forma natural, né? O disco de piano e voz, eu tinha na cabeça há muito tempo que eu queria fazer. O que me impedia de fazer era justamente o timing. Será que agora é a hora? Será que não é? Tudo. Então, assim, sempre conversando muito com meu pai, a gente sempre que se encontrava, falávamos dessa ideia, desse projeto. Depois ele fazia um show, me convidava para dar uma canja, eu fazia um show, convidava ele para dar uma canja, a gente ia nessa, fazendo, até que chegou um dia e falou, ó, afunilou, não tem mais para onde correr, vamos fazer ou não vamos fazer? Era decidir sim ou não, entendeu? E aí partimos para as cabeças para fazer. Então a convicção também, ela tem um papel muito importante. Quando você se decide a fazer, você tem que fazer convicto de que aquilo está certo. Eu não me prendo, em momento algum, eu não me prendo em tendências mercadológicas, tendências musicais, porque eu sou um intérprete, e o intérprete ele está apto a fazer tudo o que ele quiser, né? O que eu sim, sempre pondero muito é em relação ao timing da minha carreira. O que eu estou fazendo agora? Então, se eu decidir a minha carreira, por algum motivo, guina para determinada direção, tudo, eu tenho que ficar um tempo ali. Eu não posso também sair pulando de galho em galho, senão as pessoas que me conhecem vão se perder e as pessoas que não me conhecem não vão conseguir conectar todas as ideias. Então, mas isso é uma diretriz minha, não é uma coisa que eu falo assim, isso é uma regra. Isso é uma diretriz minha, é uma coisa que eu acredito ser verdadeira para a manutenção da minha carreira. Então, assim, eu vou fazendo isso. Mas, por exemplo, um projeto como esse, de orquestra, aí você fala, pô, você fez o 8 agora, uma coisa mais pop rock, aí você vai para um de orquestra, esse salto não é prejudicial por algum motivo? Aí eu falo, música é música. Música é bonito, coisa bem feita, bonita. Você não pode ficar pensando nisso. Eu vou deixar essas coisas para a crítica pensar. Eu deixo isso para o cara da gravadora que estava todo preocupadão que ele não consegue mais vender disco. Eu tenho que fazer, eu tenho que gerar demanda, eu tenho que fazer coisas que funcionam, entendeu? Eu tenho músicas minhas que, eu falo isso, mas se você pegar o próprio disco 8, tem músicas lá dentro que se você ouvir com muita atenção, fechar o olho e entrar dentro do arranjo, você vai ouvir a orquestra tocando lá dentro. Ela só está com uma formação reduzida em função da linguagem do disco, mas a orquestra está lá. Então, essas coisas, aí quando você põe um projeto do lado do outro, você começa a achar pontos em comum. Isso é que é o legal, porque o fio condutor sou eu é que não posso mudar. Então, é esse trabalho que eu faço sempre. Eu quero chegar daqui 20, 30 anos e olhar para trás e ver uma obra, não um disco ou um sucesso, ou um pupurri que eu tenha que fazer em todos os shows, senão o público não vai me assistir. Pedro, e essa tendência mercadológica que tu falou, tu conseguiu um selo próprio, né? Foi difícil, é complicado? É complicado, não é fácil, mas a decisão não foi difícil. A decisão foi muito seca, simples, segura do que eu estava fazendo. E hoje em dia a gente não está falando de ter selo próprio, selo independente. Hoje, em 2013, a gente não está falando de uma coisa que era praticamente proibitiva na década de 90, entendeu? Porque você batia de frente no mercado com as grandes multinacionais. Hoje, as multinacionais já não têm mais a força que elas tinham.
Claro, elas têm um aporte financeiro que faz diferença, elas têm a abrangência nacional que ainda faz a diferença. A distribuição, né, principalmente. Mas por exemplo, a minha distribuidora é a mesma que a deles. É a mesma. É isso que acaba fazendo a diferença. A diferença é que, assim, enquanto numa gravadora sou eu e mais 70 artistas disputando 3 pessoas do marketing, eu tenho o meu marketing, eu tenho um para um. O meu marketing trabalha só para mim. A minha imprensa trabalha só para mim. A minha distribuidora trabalha para todas as gravadoras e para mim. É o mesmo caminhão, bota tudo lá dentro e distribui, entendeu? Mas quem negocia os pontos de venda, tudo, é a mesma pessoa, e está tudo certo, entendeu? Você vai lá, briga pelo seu espaço. Mas rádio é diferente. Eu tenho nos estados divulgadores que são os mesmos das gravadoras, os mesmos caras. O mercado não é tão grande assim, entendeu? Esses profissionais são poucos, então eu tenho o mesmo time. Então eu digo para você seguramente, hoje eu vendo o mesmo tanto de disco que eu vendia quando eu estava numa gravadora. Com a diferença que eu não tenho que aguentar os caras. Eu sou feliz, é só isso. E deu para ver também nas suas entrevistas, principalmente na turnê do 8, que você estava realmente realizado com aquele trabalho e também com esses... porque estava numa dúvida, né? Se sairia primeiro ou a turnê da Orquestra Mariano ou fazer um DVD também com a turnê 8, né? Eu estava nessa dúvida e acabou que o projeto com a orquestra saiu na frente, na corrida lá no Ministério da Cultura, e aí a gente acabou optando por fazer ele. Uma das minhas decisões também, quando ele saiu primeiro, era justamente no repertório eu consegui juntar, tem músicas do 8 nesse repertório de orquestra também, porque acaba atingindo, de certa forma, as pessoas que gostaram do 8 vão poder ouvir essas músicas lá dentro também. Agora, Pedro, para quem está começando, né, tá surgindo essa semente, né, de que pode viver de música e se dedicar à música. Que palavra tu pode dar para essas pessoas, jovens ou não, mas que estão querendo trilhar esse caminho que você está trilhando agora tão bem? Porque música não é só inspiração, né? Também tem muita transpiração, né? Eu acho que é 90%. 90%. A criação, ela é um primeiro impulso, depois é muita transpiração, porque às vezes você fala essas coisas, as pessoas ficam até meio desanimadas, né, desiludidas com o que a gente fala, mas é a mais pura verdade. Não existe nenhum médico bom porque simplesmente ele fecha o olho e consegue operar uma pessoa. Não, ele teve que estudar, ele tem o dom que ele tem, ele é aprimorado com a dedicação e com o trabalho. E na música é igual. O fato de a gente ter o fato de ser uma expressão artística é uma coisa. Quando ela passa a ser profissão, é outra coisa. Então isso com certeza tem muita transpiração. E o que eu falo para todo mundo sempre é: se vai fazer, faça com convicção. Meu pai já dizia para mim, se tá no meio da música e você não está com certeza se o acorde é A ou B, escolhe um e vai com 10, mas vai com 10, erra bonito, grandão, entendeu? Porque isso mostra atitude, mostra que você toma a decisão, que quem manda ali naquela hora é você. E a arte é isso, a arte é feita de decisões, de convicção. Então eu aprendi isso. E é isso. Mas você acha que está certo fazer um disco com orquestra hoje, em 2013, no Brasil? Eu não sei, mas é o que eu quero fazer e eu estou fazendo. Entre o acho que eu vou fazer e eu estou fazendo, está aqui eu sentado na sua frente falando desse projeto. Então eu realizei. É isso que interessa. É esse tipo de atitude que muda uma carreira de um artista para o bem ou para o mal. Bacana, Pedro. Para finalizar, fala um pouco também da repercussão do Elis por Eles. O pessoal no show daqui da Caixa pediu muito para tu executar, né? Porque inicialmente não estava previsto estar no setlist. Não, até que não, ninguém pediu. Algumas pessoas pedem para eu cantar o Bêbado Equilibrista, que foi a música que eu cantei lá. Mas eu não sei se é uma postura minha, se eu sou um cara... Se as informações que eu passo, elas ficam claras na cabeça das pessoas. As pessoas não têm a tendência de insistir muito em determinados pedidos comigo, porque quando eu explico, a pessoa se satisfaz com aquilo. Né? Eu acho que é uma coisa, outra coisa. Eu fiz aquele projeto, foi uma das coisas mais sensacionais que eu já... Uma experiência, acima de tudo. Não o projeto em si vai ficar na minha cabeça, vai ficar na minha memória para sempre, mas a experiência de participar daquilo, e o que eu consegui proporcionar para aqueles artistas que estavam lá, que me rendem até hoje e-mails, ligações de gente emocionada. Estava passando na rua, tinha uma TV tocando, o cara ficou olhando, lembrou de novo e se emocionou, tudo. Só de eu ter podido
criar essa situação em volta do nome da minha mãe, para mim a passagem na Terra já valeu bastante a pena. Então foi muito bonito e eu espero que eu tenho realmente a intenção de conseguir realizar mais coisas nesse sentido. Mais coisas como essa, talvez até um Eles por Eles 2, alguma coisa nesse sentido. E se não fosse a música, eu não teria passado por isso. Então, eu volto no começo. Tudo que eu fiz, tudo que eu dei, me dediquei para a música, ela me deu de volta. E a música, ela é minha profissão, é meu dogma, é minha vida. E eu acho que qualquer pessoa que pretende fazer isso da vida tem que ter esse respeito. Porque se você respeita a música, ela te dá tudo que você deu para ela, ela te devolve em dobro, com emoção, com juros, correção monetária, tudo feliz da vida. Pedro, obrigado pela atenção, obrigado, parabéns pelo trabalho. Espero que Fortaleza possa ter a honra de recebê-lo bem mais vezes daqui para frente. Tenho certeza que vai. Obrigado. Obrigado e até o próximo programa. Foi com essa música que começou tudo. Em 96, há 3 anos atrás, eu recebi um telefonema em casa dele, dizendo que ia ter o Festival de Jazz de Montreux, que tem todo ano, mas tinha uma diferença esse ano, que ele queria que eu fosse com ele para cantar lá. Para cantar num tributo que a gente ia fazer em homenagem aos 11 anos, isso? 11 anos da apresentação da minha mãe lá, que foi um marco na história do festival. Eu não pensei 2 vezes, topei. Mas topei assim, sem saber o que eu ia fazer lá, né? Falei, pô, vamos nessa, né? Então, vamos lá. Ensaiei com ele 2 dias. Fiz um show com ele, com o quarteto dele. Como estava no tributo, foi uma música que minha mãe já gravou. Sei que vocês todos conhecem. E eu estou enrolando agora, não é por causa do vídeo, não. É para eu tomar coragem para começar a cantar ela mesmo, tá? Então, maestro, quando quiser. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias,
ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. E eu tenho que dizer adeus, para as costas caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada. Nada, nada do que eu pensava encontrar. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.